E o nome Metropolitana foi uma visão do pastor Josué de que a igreja estava posicionada na paralela, com ampla visão de quem passava aqui e que ela deveria atuar em toda a região metropolitana. Eu não imaginava que isso iria acontecer, eu não imaginava que aconteceria esse crescimento gradativo e explosivo da igreja. A IBAN foi fruto de uma visão missionária do pastor Jackson Day e sua esposa Doris, missionários americanos que atuavam na igreja da Pituba. Uma visão de que poderia abrir uma congregação aqui, né? Minha irmã tinha conhecimento do colégio porque os filhos dela estudavam lá. Então ela falou com o pessoal e alugamos uma parte só, pequena, do Gisele. E ali começamos, no violão, o irmão Evaldo pregando, mas achando que era um trabalho como muitos outros, um trabalho pequeno, que vai ter muita dificuldade. E foi assim crescendo com aquela alegria, né? E não demorou muito a já se pensar em terreno e em capela, né? Em seguida, a igreja da Pituba começou a crescer, ele convidou 2 pastores, passou o bastão, e aí o pastor Josué, que era um dos titulares daquela igreja, veio então e fundou a Metropolitana. Era uma capela, do lado existia 3 salas que funcionavam com um pequeno gabinete, um berçário e uma sala de juniores. O trabalho foi se desenvolvendo devagarzinho, né? Quando chegamos à casa dos 100 membros foi uma alegria muito grande. Nós tínhamos um prédio de 3 a 4 andares, mas só em construção mesmo, não tinha reboco, não tinha nada. Aí foi quando o pastor Zé Maior chegou, foi o pastor que me trouxe, começou a ampliar, usar um andar do prédio como santuário. Nós, em seguida, convidamos, através do processo de sucessão pastoral, o pastor João Batista e a irmã Meire, que fizeram um ministério maravilhoso, né? Deixando a igreja aí, alguns anos depois, com em torno de 120 membros, mais ou menos. Ficamos 6 a 7 meses sem pastor. A igreja ficou orando para que não... na escolha do pastor, que acertasse um pastor que se encaixasse nas doutrinas da igreja, né? Aí veio o pastor Abraão. Um homem que realmente veio para não fazer o seu nome na IBAN, mas fazer o nome de Deus. Nós chegamos na IBAN no ano de 2000, mas nós já estávamos na Bahia há 9 anos. Eu e Cléo viemos para a Bahia recém-casados para trabalhar com um projeto missionário nas ilhas, alcançando pescadores artesanais e comunidades carentes de pescadores. Então viemos no impulso da missão e eu notei em pouco tempo que tudo o que eu precisava para ser pastor da IBAN, Deus havia me dado no passado. Deus havia trabalhado comigo, desenvolvido habilidades para que eu pudesse ser pastor desta igreja. Eu acho que Deus me preparou para ser pastor da IBAN. Quando o pastor Abraão chegou com aquela força toda que ele tem, né, que aí foi olhar negócio de terrenos, o que é que tinha direito, o que é que não tinha. Ele trouxe um grande desafio para a igreja, uma igreja que acumulava ali algumas experiências positivas e outras negativas, mas a igreja abraçou realmente esse projeto de uma forma extraordinária. Quando eu me vi, depois de 2 anos, foi no ano de 2002, via um crescimento em torno de 400% da igreja, então havíamos quadriplicado o número de pessoas e eu me vi muito assustado porque eu não sabia como cuidar daquele monte de pessoas. E eu fui a um congresso de pastores em Maraduna, no Rio Grande do Norte, e ali Deus falou muito ao meu coração usando a história de Moisés. Justamente nesse encontro de pastores que eu percebi que nós precisávamos modificar a forma de gerir as pessoas, de cuidar espiritualmente das pessoas. Ali Deus começou um processo de desenvolver habilidades, lideranças, pequenos grupos
e dali para frente foi impossível conter o crescimento da igreja. Atualmente, nós temos trabalhado com a IBAN, tentando levar o nosso público a compreender cada vez mais a visão de que nós devemos servir a Deus com alegria, respeitando e amando as pessoas. Então nós temos desafiado a igreja em 4 direções muito importantes. Primeiro é a adoração, a segunda é o ensino bíblico, a terceira é a comunhão e a quarta é o serviço a Deus. Quando eu cheguei aqui na IBAN, o culto era muito diferente do que é hoje. Nós tínhamos um piano e 2 ou 3 pessoas cantando e era isso que nós tínhamos. Mas se a estrutura de culto mudou muito ao longo desses anos, uma coisa que nunca mudou é que a adoração na IBAN, ela é plantada na palavra de Deus. A IBAN tem crescido porque uma das coisas que atrai as pessoas à igreja é a seriedade e o compromisso do ensino bíblico. É importante a gente conhecer quantos livros existem na Bíblia, quem escreveu esses livros, qual é o contexto que esses livros foram escritos. A escola bíblica também tem um desafio de tornar prático todo esse conhecimento, né? Porque todo conhecimento bíblico, ele tem um objetivo, que é o objetivo de mudar nossas vidas e transformar as nossas vidas. Terceiro é a comunhão. Por isso nós temos pequenos grupos, por isso hoje nós somos um exército de líderes, de colíderes, de cooperadores que estão empenhados, engajados neste projeto de pequenos grupos que nós acreditamos é o melhor formato de pastoreio, de cuidado pessoal e individual. É um cuidando do outro, né? Eu acho que essa é a palavra mais especial dentro do pequeno grupo, que a gente tem a oportunidade de ser cuidado, mas a gente também tem o privilégio de cuidar. E isso também é muito bom. E também os ministérios, o serviço que é prestado a Deus. Cada crente tem um dom. A oportunidade que as pessoas têm de estarem ali servindo, às vezes você tem um olhar e diz assim, poxa, para mim aquele ministério eu me identifico, você vai. E às vezes até mesmo com a própria profissão, né? Então todo mundo pode participar, pode contribuir, pode trabalhar e desse jeito o reino vai crescendo. Muito do que acontece na igreja hoje acontece pela habilidade e o bom desempenho dos dons de irmãos nossos que estão encabeçando ministérios dos mais diversos. Ministérios que alcançam várias faixas etárias na vida da igreja, desde os bebês até os idosos. E isso resulta num crescimento extraordinário, incrível. As pessoas vêm perguntar, como é que vocês fizeram a igreja crescer? Eu não fiz a igreja crescer, a igreja cresceu por causa do desempenho do próprio ministério de cada um dos irmãos. Nenhum de nós é dono da IBAN. A IBAN pertence a Cristo Jesus. A IBAN é do Senhor. E o meu desejo é que Ele continue intervindo na nossa vida e na nossa experiência, que essa igreja continue amando e respeitando as pessoas, que ela continue trabalhando firme a favor do reino de Deus, para que nada venha conter o que Deus deseja continuar fazendo nesta cidade, nesse estado e neste país e até fora deste país, através de nós, por meio das nossas vidas, dos nossos dons e dos nossos talentos.